Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes, aqui Jesus está falando, disse-lhes: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou botar até 3, a igreja vai ler, tá? 1, 2, 3. Vinde a mim e eu vos farei Vamos lá, vou botar até 3. Irmão, abre, ó. Fala, ó. 1, 2, 3. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus, amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Exalto o teu nome por mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos aqui para te adorar, para te glorificar e para ouvir aquilo que tu tem para nos falar nesta manhã. Porque tudo que tu fala, a tua palavra, ela vem sempre para nos abençoar. A tua palavra nos dá sabedoria, a tua palavra, ó Deus, abençoa sempre as nossas vidas. Eu quero orar, pedir a ti, o Espírito de Deus, que tu venha falar com cada pessoa que está aqui. Que nenhuma pessoa nesta manhã, Deus, fique sem entender ou sem receber aquilo que tu tem para entregar. Eu repreendo agora todo o cansaço, todo o sono, toda a fatiga. Meu Deus, toca agora os corpos, meu Deus, físicos, para que o povo possa ouvir a tua palavra. Senhor, desde já, Senhor, eu tomo autoridade nesse ambiente. Como aquele que tu levantou, Deus, aqui neste lugar, eu tomo autoridade nesse ambiente e eu repreendo toda atividade do mal, eu repreendo toda artimanha de Satanás e eu declaro sobre cada pessoa que está aqui a bênção de Deus. Eu profetizo que pessoas aqui serão tocadas pela palavra nesta manhã. Eu profetizo que pessoas aqui serão cheias do Espírito Santo, pessoas aqui entenderão aquilo que não entende ainda e que no final desse culto estarão mais alegres, mais cheios da presença de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que tu vai fazer. Amém e amém. Pode dar uma glória a Deus bem alto? Pode tomar o teu assento. Amados, esta é uma palavra, claro, conhecida da igreja. O dia que Jesus chamou os primeiros, Jesus chamou homens e Jesus disse algo para eles. Jesus disse para eles: eu farei de vocês pescadores de homens. Quando eu leio isso que Jesus falou, aqueles homens, quando ele falou isso, a maioria eram pescadores, estavam pescando. Jesus fez uma promessa e Jesus declarou que ele tinha uma missão com aqueles homens, que era fazer deles agora pescadores de homens. Então Jesus tinha uma missão na vida de cada um daqueles apóstolos, fazer deles pescadores de homens, para que depois eles fizessem outros pescadores de homens, e assim o evangelho começasse a se espalhar pelo mundo todo. Agora, Jesus chamou 12 homens diferentes, fisicamente, culturalmente, homens diferentes na maneira de pensar, e Jesus precisava tratar com a vida deles, para que eles um dia se tornassem pescadores de homens. Nenhum deles tinha ainda essa capacidade. Jesus precisava tratar com eles. E nessa semana eu fiquei lendo a palavra de Deus, vendo todas as vezes que está na Escritura. Claro que houve muitas outras coisas que estão na Escritura, todas as vezes que Jesus falou com algum desses homens. E eu percebi que teve alguns que Jesus teve que falar bastante. Teve alguns que deram trabalho para Jesus. Alguns que Jesus tinha que realmente investir no tratamento da alma deles, para que um dia eles viessem a ser pescadores de homens. Jesus falou coisas significativas para Tomé. Jesus falou coisa significativa para João. Mas aquele que Jesus mais falou foi Pedro.
que Jesus mais teve que trabalhar na vida dele. A primeira coisa que Jesus tinha que fazer na vida desses homens era mostrar para eles quem Jesus era. Eles precisavam saber quem era Jesus, na verdade. E Jesus começou a trabalhar. E ele começou a trabalhar principalmente na vida de Pedro. Por quê? Porque ele tinha um propósito na vida de Pedro. Ele tinha um propósito na vida de cada uma daquelas pessoas. E Jesus, conhecedor do ser humano, sabia que Pedro precisava de tratamento intensivo para ser transformado. E lendo a Escritura eu percebi uma coisa. Que uma coisa é crer. Preste atenção, uma coisa é crer. Outra coisa é converter. Crer é uma coisa, converter é outra. A pessoa pode crer e não estar convertido. Pode crer, todos esses homens creram. Todos eles criam em Jesus. Largaram a vida deles para seguir Jesus. Todos eles creram. Mas nenhum estava convertido. E o que deu mais trabalho foi Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele tinha um problema muito sério. Primeiro, arrogância, achar que era mais que os outros. E uma pessoa assim jamais pode ser líder de qualquer coisa. Pedro queria ser o líder do grupo. Ele queria ser o líder do grupo. Só que ele não estava preparado para ser líder de nada. Deus precisava ser tratado. O grupo dos 12 nunca admitiu que Pedro era líder deles, embora Pedro quisesse ser. A Bíblia diz que um dia eles iam pela estrada e estavam discutindo quem era o maior. Pedro queria ser o líder, mas ele não estava pronto para isso. E Jesus começou então a trabalhar na vida dele, principalmente na de Pedro. Primeiro mostrando para ele quem ele era. Um dia, eles estavam em casa e bateram na porta. Pedro foi lá abrir. Eram os cobradores de impostos. Era o imposto que era cobrado de todos os judeus, eram as 2 dracmas chamadas imposto. Todo judeu tinha que pagar, sendo rico, sendo pobre, todos tinham que pagar. Por quê? Porque esse dinheiro era para manter o templo. Esse dinheiro era para ter culto, para manter o culto como o pastor Wagner falou aqui ainda há pouco. Todos tinham que pagar. E bateram na porta. E Pedro foi lá e disse: Senhor, estão aí os cobradores de impostos. Aí Jesus deve ter perguntado para Judas, que era o tesoureiro: tem dinheiro ali em caixa aí? E Judas disse: ó, Senhor, não tem. Tem. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, tu faz o seguinte, tu ainda tem aquele anzol de quando tu era pescador? Pedro: eu tenho, nem sei direito onde está, mas tem. Então tu vai lá, pega esse anzol, tu vai lá no mar e tu joga esse anzol na água. O primeiro peixe que tu fisgar, Pedro, tu abre a boca do peixe e vai ter 2 moedas. Tu paga o imposto por ti e por mim. Eu imagino os apóstolos vendo aquilo. Imagina Tomé. Imagina. Eles eram pescadores, eles não tinham sido pescadores da vida toda, eles nunca viram. Embora pescador, né, dizem que o pescador mente, né? Ele deve ter dito: Pedro, nós já mentimos bastante, mas isso aí eu nunca vi essa história aí. Tu vai acreditar nisso? Mas Pedro acreditou. E ele foi, pegou o anzol. E ele foi lá e jogou o anzol. O primeiro peixe que ele pegou, abriu, tinha 2 moedas. Ele foi lá e pagou o imposto. Pedro deve ter pensado: mas como é que pode isso? Como é que ele fez isso? Como é que ele sabia que no primeiro peixe que eu pescasse teria 2 moedas? Jesus queria mostrar para Pedro quem ele era. Primeiro. Outra vez Jesus chamou Pedro, Tiago e João e disse: olha, vamos ali no monte orar. E eles foram orar. Aí estavam os 3 no monte. Daqui a pouco a Bíblia diz que Jesus se transfigurou. Isto é, a figura de Jesus se transformou. E ele ficou com roupas tão brancas, uma luz tão forte, mais forte que a do sol.
E eles ficaram olhando aquilo. E diz que Jesus foi elevado e ficou numa altura assim no ar. E eles olhando aquilo. Daqui a pouco apareceram dois homens, Moisés e Elias. Imagina. E eles estão olhando aquilo. Foi algo tão fantástico que Pedro veio: Senhor, se tu quer, nós fazemos aqui tenda, uma para ti, uma para Elias e para Moisés. Jesus mostrando para eles quem eles eram, quem ele era. Outra vez, e tem inúmeras vezes, mas Jesus sabia que precisava tratar com o coração de Pedro. Ele era muito arrogante. Ele achava que era o tal do grupo. Um dia, eles estão num barco, uma tempestade no barco. E havia uma luta entre eles para quem era o maior. Pedro queria ser o maior, ele queria ser o líder do grupo. E Jesus sabia que ele não tinha condições nenhuma ainda de ser líder de nada. Ele não estava convertido. Ele cria, mas não estava convertido. E agora ele está no barco. E veio uma tempestade. Todo mundo apavorado, porque os barcos naquele tempo eram barcos, né? Um barquinho. E eles olham e eles veem uma figura andando sobre as águas. E eles começam a gritar: é um fantasma, um fantasma. Eles nunca viram ninguém andar sobre as águas. É um fantasma. Aí Jesus gritou: ei, não tema, sou eu. Aí Pedro era o primeiro sempre a falar. Sabe, a Bíblia diz, irmão, não te apresse a falar, te apresse a ouvir. Tem gente que tem pressa de falar e não de ouvir. Pedro está dizendo: Senhor, se é tu mesmo, mande com que eu ande sobre as águas também. Jesus vem, Pedro desceu do barco e os 11 olhando aquilo ali. Pedro foi indo e deu uns passos sobre as águas. Jesus está tratando com o coração de Pedro. Ele já era arrogante, sem ser nada. Ele já era soberbo, sem ser nada. Agora imagina se ele andasse sobre as águas como Jesus. Não, ninguém anda sobre as águas, só Jesus. Imagina Pedro andando sobre as águas e depois voltando para o barco, lá para os outros discípulos. Imagina, ele ia se achar tal. Mas Jesus está tratando com ele. Jesus queria mostrar para Pedro que ele não era ainda aquilo que ele pensava que era. E ele deu uns passos. Os outros no barco olhando. Aí Jesus deve ter pensado: quer saber de uma coisa? O que esse cara está pensando? Eu vou deixar ele afundar. E Jesus deixou Pedro afundar. Sabe, irmão? Às vezes, para tratar com o coração de uma pessoa, Jesus deixa afundar. Tem pessoas que precisam afundar para ser quebrantado, para entender que não é tudo o que pensa que é. Jesus deixou Pedro afundar na frente de todos os 11. Os 11 olhando Pedro afundar. O tal que queria ser líder deles tudo, afundando. Jesus permitiu. Aí quando Pedro está afundando, ele fez o que todo mundo fala na hora de perigo. Gritou para Jesus: Senhor, me ajuda, eu vou morrer, me ajuda. Aí que Jesus foi lá, estendeu a mão e colocou Pedro no barco. Mas antes ele disse algo para Pedro, na frente de todo mundo: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Imagina Pedro agora na frente daqueles que ele queria ser líder, que ele era arrogante contra ele. Jesus dizendo: Pedro, tu é um homem de pequena fé, tu não é ainda o que tu pensa que tu é. E Pedro ali foi tratado, mas não adiantou. Pedro continuou arrogante. Chegou o dia de Jesus cumprir a missão pela qual ele veio, morrer na cruz pelos pecadores. Jesus estava com os 12. Jesus disse: olha, hoje eu vou para a cruz e todos vocês vão me abandonar, porque está escrito:
ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos vocês vão me abandonar. Todos ouviram. Quem é que falou primeiro? Pedro. O quê? Eu não. Tem uma tradução que diz que ele olhou para os 11 e disse assim, ó, eu não sou como eles. Eu jamais vou te abandonar. Eu morro por ti. Eu morro por ti. Aí Jesus olhou para ele e disse, Pedro. Não, eu morro por ti. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes nessa noite, tu vai me negar 3 vezes. Sabe o que Pedro disse? Jamais! Aí os outros também disseram, não vamos fugir. Porque Pedro era um líder negativo. Não existe líder que é negativo. Ele fez todos os outros dizer que também não ia abandonar. Porque Pedro disse que não ia. Só que aconteceu o quê? Jesus está lá na cruz. Diz que um pessoal fez uma fogueirinha lá, estava se esquentando. Pedro foi lá e sentou perto. Aí veio uma pessoa e disse assim, ué, eu te vi com ele. Pedro disse, não, eu não. Aí daqui a pouco veio outro assim, mas tu é um deles, tu fala que nem eles. Pedro disse, não conheço esse homem. Aí veio o terceiro e disse, mas tu é um deles sim. Pedro disse, jurou, eu juro que eu não conheço esse homem. E aí o galo cantou. E quando o galo cantou, caiu a ficha de Pedro. Ele chorou amargamente. Ali ele percebeu que ele não era quem ele pensava que era. Ele percebeu que ele não tinha aquela força que ele achava que tinha. Na hora da provação, ele não teve força para vencer. Por que ele não teve força? Porque ele cria, mas não estava convertido. Jesus falou para ele, só depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi atrás dele e disse, Pedro, tu me amas, né? Então quando tu te converter, tu cuida da minha ovelha. Ele não era convertido, ele cria. Tem pessoas que creram, mas não converteram. Tem pessoas que converteram no físico. Andava lá na baderna, agora crê em Jesus, não anda mais. Estava lá no batuque, agora crê em Jesus, não anda mais. Gostava lá do carnaval, agora crê em Jesus, não anda mais. A pessoa converteu o físico, converteu, mudou de direção. Mas isso não é o principal. O principal é aqui, ó. O principal é aqui dentro. Enquanto uma pessoa não converter no coração, ela não pode ministrar ninguém. Quando a pessoa não converter no coração, ela não está apta para fazer a obra de Deus, falar com pessoas, ministrar pessoas. Pedro era assim. Na hora, teve um dia que o diabo, o Satanás, falou através da boca de Pedro. Jesus para ele, olha, eu estou indo para Jerusalém, tal, ia cumprir a missão. Pedro, não, senhor, não pode ir para Jerusalém, vou te matar. Jesus olhou para ele assim, cala a boca, Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas Satanás estava falando através da boca dele. Pedro cria, mas não estava convertido. Na hora da luta, todos fugiram, menos um. Só um não fugiu. O mais improvável, o mais jovem, João. A Bíblia diz que quando Jesus chamou eles e disse essa frase, eu vos falei pescadores de homens, ele olhou para João e ele mudou o nome de João. Ele deu um apelido. Ele diz, daqui para frente será Boanerges o nome. Boanerges significa filho do trovão. Porque João era um homem, era um jovem irado. Assim como Pedro tinha seus problemas interiores, João também tinha. Judas também tinha. Tomé também tinha. Todos eles tinham. Mas precisavam se deixar tratar. Então todos nós temos problemas interiores. E se nós não deixarmos Deus tratar, nós nunca vamos estar aptos para fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus tem um projeto na vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Olhe para todo lado e diz, Deus
Deus tem um projeto na tua vida. Amém? Mas esse projeto, para se realizar, não basta apenas crer. Tem que converter no coração. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo da libertação do caráter, que é a libertação mais difícil que tem. Mas expulsar demônio é fácil. Eu digo fácil com temor. Por quê? Porque tu expulsa em nome de Jesus, o demônio tem que sair pronto. Ele tem que sair pronto. Tu crê na obra da cruz, tu manda o demônio sair em nome de Jesus, tem que sair pronto. Em nome de Jesus tem que sair. Agora, a libertação do caráter. Isso dói. Tu reconhecer que tu precisa ser tratado naquela área. E é uma área que psicólogo não pode tratar, que médico não pode tratar, que alguém pode tratar é o Espírito Santo. Mas a pessoa tem que querer. Pedro era resistente. Jesus tem que deixar ele afundar. Satanás estava falando já na boca de Pedro. Uma vez Jesus disse: Pedro, olha, Satanás te reclamou, ele quer te peneirar. Mas eu roguei por ti. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Satanás veio para Jesus e disse assim: olha, o negócio é o seguinte. Estava o teu apóstolo lá. Não é tudo que ele disse que é, não. Eu vou peneirar ele. Sabe o que é peneirar? Sacudir, sacudir. Não é matar Pedro, é sacudir. Eu vou peneirar ele. Aí Jesus disse: Satanás, não mesmo. Não deixou. Pedro precisa ser tratado. João precisava ser tratado, ele era irado. Diz a Bíblia que um dia Jesus ia para uma cidade e ele disse assim: ó, vocês vão na minha frente, preguem lá o Evangelho, evangelize lá, que depois eu chego lá. É uma cidade samaritana. Chegando lá, eles não quiseram receber os discípulos de Jesus, porque o samaritano era inimigo dos judeus, embora fosse judeu também, por questões religiosas. E quando eles não quiseram receber, Jesus chegou lá. João disse: ó, Senhor, eles não quiseram nos receber. Senhor, se tu quiser, nós vamos orar para que venha fogo do céu e mate todos eles, que nem Elias orou. João queria matar todo mundo, só porque não receberam, não quiseram ouvir o Evangelho. Ele era um homem irado, precisava ser tratado na ira que ele tinha dentro do coração. Mas como é que João foi tratado? Ele fez o tratamento. A Bíblia diz que João estava sempre agarrado com Jesus. Por isso que ele estava sempre inclinado com a cabeça no ombro. Claro que isso não é literal, né? É que ele estava sempre com Jesus, sempre ouvindo Jesus. Jesus estava sempre ensinando, ele estava atento, ele estava sempre junto com Jesus, ao ponto de um grupo dizer que era o discípulo que Jesus mais amava. Não, Jesus amava todos iguais. Mas aquele ali se aproximou. Irmão, às vezes a pessoa está na igreja, crê em Jesus, mas está longe do Espírito de Deus. Crê na obra de Jesus, vai ser salvo, porque crê, porque essa pessoa é salva pela fé, e Jesus vai ser salvo. Só que na caminhada aqui na terra, a pessoa vai ter muitos problemas, vai afundar muitas vezes, não vai deixar afundar muitas vezes que ele quer tratar a pessoa. Mas João se agarrou com Jesus, estava sempre junto com Jesus, sempre ouvindo o ensinamento de Jesus. Ele passou a ter comunhão com Jesus. E aquela ira foi tratada no coração de João. Ele se tornou o apóstolo do amor. Ele se tornou o apóstolo do amor. E no dia da provação, que Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas, Tiago, Bartolomeu, todos fugiram. Só quem não fugiu? João. O único que na hora da provação suportou e venceu. O que eu quero dizer para você, o que nos faz vencer a provação não é nós cremos em Jesus. O que faz nós vencer a provação é a nossa intimidade com Jesus. Quem está entendendo, glória a Deus? É a nossa intimidade com Jesus é que faz a gente vencer a provação. João era íntimo de Jesus. E ele ficou ali ao pé da cruz, podendo ser morto pelos soldados romanos. Ficou ali. Porque Jesus tinha um projeto na vida dele. E ele se aproximou de Jesus. Ele buscou intimidade. E veio a luta, ele venceu a luta. Ele venceu a luta. E aí Jesus estava na cruz, ensanguentado, morrendo. Ele olha
os pés da cruz, 4 pessoas. 4 pessoas. Maria, esposa de Clopas, que era irmão de Maria, mãe de José, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena, só tinha as Maria lá, 3 Marias. E mais João, aos pés da cruz. Aquelas 3 mulheres, irmão, venceram a provação. Maria Madalena, que foi uma ex-prostituta, ela foi ex. Ela deixou Deus tratar, ela se aproximou, ela buscou comunhão, ela tinha intimidade. Na hora da luta, ela não fugiu, ela ficou ali no pé da cruz. E Jesus agora olha para João, o mais jovem de todos da porta, e diz para João, ele fala para a mãe: mãe, mulher, eis aí o teu filho, falando que João. E ele fala para João: eis aí tua mãe. Que Jesus está dizendo: eu quero, Maria, que tu cuide de João. João, eu quero que tu cuide de Maria. E a Bíblia diz que a partir daquele dia João recebeu Maria e cuidava de Maria, e Maria cuidava de João. Jesus tinha um projeto para a vida de João. E o mais interessante, o que tu vê acompanhando a história, que todos os apóstolos morreram martirizados, menos João. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, cortaram a língua dele por causa do Evangelho. Tomé foi transpassado por uma flecha porque pregava o Evangelho. O único que morreu de morte natural foi João, lá na ilha de Patmos. Foi preso, colocado numa ilha que não tinha como fugir, e lá naquela ilha recebeu as maiores revelações que um ser humano já recebeu, que é a revelação do que vai acontecer no Apocalipse. João recebeu. Sabe, uma pessoa não pode receber revelação se não tiver intimidade. Não é crer, é intimidade. É converter no coração. Porque Deus, Ele não vai dar com uma pessoa soberba. Ele não vai dar com uma pessoa arrogante. Porque aquilo vai ser a destruição da própria pessoa e vai destruir outro. Deus precisa tratar o coração. Antes do projeto de Deus se realizar na vida de uma pessoa, tem que tratar o coração. Pô, tu acha que Deus não tratou meu coração? Oi, irmão. Há uns anos atrás, há muitos anos, graças a Deus, muitos anos, pisava no meu pé, falando espiritualmente, eu amaldiçoava. Por quê? Porque eu tenho autoridade para amaldiçoar. Deus deu autoridade. A maldição sem causa não se cumpre. Mas quando eu tinha uma causa, eu ia diante de Deus e digo: Deus, está amaldiçoado, amaldiçoou. E a pessoa era amaldiçoada mesmo. Pastores que saíram aqui do ministério e ficavam incomodando, eu vim aqui voltar e dizer a Deus aqui, ó, tirei a minha mão de sobre essa pessoa, que viva, que eu tenho uma coisa, irmão, vou explicar algo aqui para você. Nós temos um ministério, nós temos pastores, temos pastoras. Quando um membro sai da igreja, pastor, eu vou embora da igreja, amém, vai, isso você abençoa. Nunca mais, nunca mais eu vou ser ninguém, muito pelo contrário, eu abençoo o meu inimigo. Para quem seja abençoado, milagre de mão, né? Aí, um membro sai da volta da igreja, anda por aí, daqui a pouco volta, amém. Bem recebido, uma porta está aberta, tranquilo. Agora, alguém que é pastor, pastora, alguém que usa a plataforma, saiu, foi para o ministério, negativo, pode voltar como membro, pode voltar, a porta não aberta, vai sentar ali tranquilo. Nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum obreiro que saiu do ministério vai chegar daqui 2, 3 meses, eu me arrependi. Aí quer vir pregar de novo? Quer vir exercer mesmo? Não existe isso, irmão. A igreja tem regra. Um pastor, uma pastora, se saiu,
foi para outro ministério, não tem mais parte neste ministério. A unção que a pessoa recebeu neste ministério saiu da vida dela. Ela agora vai ter a unção do ministério onde a pessoa passará a ter. Está entendendo? A pessoa continua sendo pastor, continua sendo pastora, continua sendo evangelista, continua sendo o que era. Só que a unção que recebeu aqui foi tirada. Não precisa tirar, é tirada. A pessoa vai ter a unção do ministério que está. Eu conheço um pastor amigo meu. Fui pastor dele, hoje ele é pastor. Fui pastor dele. Ensinei ele a pregar. E ele aprendeu porque ele queria aprender. Hoje era um grande homem, jovem, um grande homem de Deus. E ele estava num ministério que tinha uma unção especial, que era uma unção de libertação. Deus não dava muito isso. Aí ele saiu desse ministério, não sei porquê, ele contou porquê, mas contar uma coisa que não está lá, não sabe se tudo é verdade, se foi tudo assim ou não. Mas sei que ele saiu. E ele está num outro ministério. Só que nesse outro ministério não tem libertação. E ele falando comigo um dia triste, ele dizendo, pois é lá, o ministério light, não tem libertação, não tem expulsar demônio. O que está acontecendo na verdade com ele? Ele perdeu a unção que ele tinha do ministério que ele era. Aquela unção que ele tinha para libertar os cativos, ministrar pessoas cativas, ele perdeu aquilo, ele saiu daquele ministério. Ele tem agora a unção daquele ministério light que ele está. E é assim que funciona. Então você tem que entender, irmão, quando a pessoa, por mais que a gente goste, o meu filho, Diego, foi ungido pastor aqui. Você vê ele pregando aqui? Ah, só porque é meu filho? Ah, negativo. Vai consertar a vida primeiro e depois, ele entende isso. Ele fala, às vezes ele diz, eu canto um cântico lá, não dá. Graças a Deus eu creio, meus filhos não temor do Senhor. Não dá, eu vou primeiro consertar minha vida, está se divorciando, depois que estiver tudo certo, aí eu vou voltar. Mas aquela unção pastoral que ele recebeu, se foi, tem mais, vai precisar ser renovada, entendeu? Quando ele estiver bem, quando ele, opa, agora está tudo ok, vou buscar a Deus e tal, aí eu vou renovar a unção pastoral dele. Mas antes disso, negativo. Eu não quero maldição para a minha vida. É porque é meu filho. Eu amo meu filho. Amo meus filhos. Mas aqui é diferente. Ali na minha casa, ali é uma coisa. Aqui é outra. Eu sempre ensinei isso para ele. Aqui é outra. Aqui é outra. Porque eu sei que aqui, aqui o fogo pega. O senhor pode morrer aqui. A Bíblia mostra. O senhor pode morrer aqui. É diferente. Basta a gente vir para cá achando que é o tal. Não pode pegar, não. Eu penso que todo mundo pega. Por exemplo, o cara vir para cá achando que é o tal, achar que é mais que Jesus. Daqui a pouco Jesus está te achando, Está te achando. Eu me lembro lá na estalagem, meu irmão lá, era brigadiano. Não por ser brigadiano, era uma vez, meu irmão. E um dia ele foi pregar. Toma cuidado, você tem desejo de pregar. Não é errado, não é bênção você ter desejo de fazer a obra de Deus. Mas tem um tempo, tem que conter o coração. E aquele irmão foi pregar, foi bem no dia que eu saí. Eu fui num seminário, quando eu voltei, estava no fuzuela. Aí contaram que o irmão estava pregando e caiu por cima do pedestal, por cima do microfone, tudo. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui na casa do irmão. E lá, irmão, tudo bem, mas o que aconteceu lá? Ele disse, pastor, eu não sei. Eu estava pregando assim, daqui a pouco passou um vulto na minha frente, eu não vi mais nada. Ele tirou. Ele não estava preparado. Está entendendo? E não é o ministério que prepara. Quem prepara é o Espírito Santo quando nós deixamos. Está entendendo? É quando nós deixamos Ele tratar com as nossas feridas, com os nossos problemas. Os apóstolos todos tinham que ser tratados. Imagina Tomé, o incrédulão daquele ali. Imagina Judas, que era ladrão, que roubava da bolsa, roubava do gasofilaço, ladrão. E Jesus tentou tratar aquilo na vida de Judas de todo jeito, mas ele não deixou. Qual foi o final? Se suicidou. Se suicidou.
Mas quando uma pessoa deixa Jesus tratar, porque Ele tem um projeto na nossa vida, na vida de cada um de nós. Ah, pastor, você é pregador? Não sei, irmão. Você é cantor? Não sei. Eu não sei qual é o projeto de Deus na tua vida. Na caminhada Ele vai mostrando, mas Ele tem um projeto. Quem sabe o projeto de Deus na tua vida é tu ganhar toda a tua família. Sabe um projeto melhor que esse? Tu ganhar toda a tua família? Né? Bota projeto melhor que esse. Pescadores de homens. Pai, precisamos converter o nosso coração. Pedro sofreu porque ele resistiu. João não. João foi e se agarrou com Jesus. Andava sempre com Jesus, ouvindo o ensinamento. Quantas vezes Jesus deve ter dito? Ele falou quando João disse assim: Senhor, tu quer que nós botemos fogo do céu, te vai orar e vamos matar todo mundo nessa cidade? Jesus olhou para João e disse assim: Ô João, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. João ouviu aquilo, ficou bravo? Não! Ele se agarrou mais com Jesus, ele entendeu: Pai, preciso mudar meu coração, preciso deixar de ser assim. E ele se agarrou mais com Jesus e ele se tornou o apóstolo do amor. O único que na hora da prova venceu a prova, porque tinha intimidade. Bom, o que faz a gente vencer as provas, as provações que vêm sobre nós, é a intimidade, o grau, o nível de intimidade que nós temos com Jesus. Quando a gente tem intimidade, irmão, primeira coisa, tu sabe que aquilo vai passar. Não importa o perigo. João não estava nem aí com os soldados. Maria, as três Marias não estavam nem aí com os soldados. Estavam lá no pé da cruz. Não estavam nem aí para as perseguições. Estavam ali no pé da cruz de Jesus. E venceram a provação. Venceram a provação por causa da intimidade. Então eu quero dizer para você nesta manhã, sabe, cresça na intimidade. Busca mais intimidade. Isso é pessoal. É da maneira que você faz. Eu não sei como cada um faz. Eu sei como eu faço. João estava sempre inclinado com Jesus, sempre andando com Jesus. Cada um tem uma maneira. Eu não sei como você busca intimidade, mas nós temos que buscar intimidade. Para na hora da luta, nós temos força. Na hora da luta, nós vencemos as provações, porque as provações vêm. Nós vivemos num mundo caído. As provações vêm, mas é a nossa intimidade aliada à fé que faz a gente vencer. Não é só o crer, é crer e converter. Quando a gente converte no coração, 3 anos Pedro morando com Jesus na mesma casa. Olha que esse homem, olha as coisas que esse homem viu. Viu Jesus sendo transfigurado e levado ao céu. Viu Moisés e Elias. Andou os passos sobre as águas. Foi lá, pegou um peixe, como Jesus disse, e tinha 2 moedas na boca. Nem assim o infeliz converteu. Por quê? O que ele tinha dentro dele era mais forte do que tudo aquilo. Precisava ser tratado aqui dentro. Aí chegou um dia que Jesus disse: cara, eu vou ter que dar um jeito, né? Vou deixar ele afundar na frente de todo mundo. Jesus deixou ele afundar na frente de todos aqueles que ele achava que era melhor. Deu uns passinhos e afundou. Porque Jesus queria matar ele? Não! Jesus queria mostrar para ele e para os outros que Pedro não era tudo que pensava que era, ele precisava ser tratado. E Pedro afundou. Jesus foi lá, levantou ele, botou num barco e disse: homem de pequena fé, por que duvidasse? Ele veio a ser líder, e um grande líder. Pedro foi um grande líder da igreja, mas depois foi tratado no coração. Pedro era um homem letrado, não é que ele não sabia ler nem escrever, que nem fala aí. Bom, ser letrado é uma coisa, eu não sou letrado, você é? Eu sei ler e escrever. Vamos ver, escrevo bom pra caramba. Quando eu o primeiro livro que eu escrevi, A Verdade sobre a Morte. Eu escrevi o livro, aquele tempo era livro escrito, né? Eu escrevi o livro. E eu olhava assim, tá tudo legal, cara, tranquilo. Aí alguém me disse: olha, antes de imprimir, manda para alguém ver isso aí, né? Aí eu mandei para uma professora, a Cleri. Quem vai ter Cleri aqui? Mandei para a Cleri, ela era no mesmo ministério. Cleri é professora. Irmão, quando ela me entregou o rascunho, parecia que ela tinha pegado sangue e derramado no livro. Tudo em vermelho, tudo errado.
Era concordância errada, era verbo errado, era ponto errado. Eu digo, meu Deus, mas eu sou muito ignorante, eu pensei. Eu achava que era tudo legal. Na verdade, eu sou o quê? Iletrado. Sei ler, mas sou iletrado. Pedro era assim, iletrado. Mas depois que ele converteu o coração, depois que ele começou a ter intimidade com Deus, você lê as cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, o que aquele homem escreveu, você pensa como um homem letrado escreveu essas coisas. Não, é que agora o Espírito de Deus não estava sobre a vida dele. Aquele que queria ser líder sem empodecer, a Bíblia diz que quando o Espírito desceu sobre ele, ele pregou, 3.000 pessoas converteram na primeira pregação dele. Eu quero dizer para você, deixa o Espírito Santo tratar com você, e você vai ser um pescador de homens. Deus vai te usar grandemente, porque essa é a tarefa do Espírito Santo na vida do crente. Primeira pregação do Pedro, atenção, 3.000 converteram, 3.000, que agora ele não estava mais na força dele, ele não acreditava mais na sabedoria dele, ele estava agora guiado pelo Espírito. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Ser guiado pelo Espírito. Glória a Jesus. Amém, irmão? Feche teus olhos para nós orarmos a Deus. Eu já vou pedir para os pastores já ficarem aqui na frente. Nós vamos ungir com óleo, mas primeiro vamos orar. Quero que você feche teus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou. Eu não sei o que ele falou contigo, mas ele fala sempre que nós vemos na presença dele. Ele tem algo para nos dizer. E é sempre algo para nos abençoar. Então eu queria que você fechasse os olhos agora e você falasse com Deus. Você falasse, quem sabe, há uma área da tua vida que ouvindo a pregação, você entendeu que você precisa que o Espírito Santo haja nessa área da vida. Entrega para o Espírito nessa noite. Diga a Jesus, eu quero deixar de tratar. Eu não quero, se necessário, eu afundar, mas eu quero fazer como João, Senhor. Eu quero me aproximar mais de Ti, Deus. Eu quero ter intimidade contigo. Fala com Ele agora, fecha os olhos.